alegria que nós o recebemos aqui mais uma vez para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos falar sobre o 7º tema da nossa lição, que fala sobre Jesus e os necessitados. E para compartilhar essa lição conosco, nós temos aqui a presença do Guilherme, que bom que você está aqui com a gente, viu? E também o Rony, é um prazer tê-lo aqui novamente. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br, ou também pelo facebook.com/conexão número 7 Curitiba. facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Nós vamos pedir para que Deus nos oriente nesse estudo e eu vou pedir que o Guilherme faça uma oração para a gente, por favor. Pai querido que estás aqui entre nós, Senhor, muito obrigado pela essa oportunidade de nós conhecer mais um pouquinho de Ti através do estudo desta lição, Senhor. Que o Senhor faça com que o Santo Espírito esteja em nossos corações e nossas mentes, para que aquilo que nós falarmos sirva e tenha conteúdo para as pessoas que estão ouvindo. Que o Senhor esteja presente dessa pequena reflexão, nesse pequeno estudo. São bênçãos que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler o verso principal, onde o próprio Jesus fala em Lucas, no capítulo 4, nos versos 18 e 19, e diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu acredito que a maneira que Jesus ministrava chocava muito os líderes religiosos da época, né? E às vezes, assim, eu trago aqui para a nossa realidade, às vezes uma pessoa que também no nosso meio não está muito dos padrões que a gente acha que está errado, e não necessariamente, né? O foco dele era tanto as pessoas, e o que os líderes religiosos eles queriam? Eles queriam que as pessoas obedecessem às regras. E o que Jesus queria? Ver o bem-estar das pessoas, né? Então ele mudou totalmente esse foco. E é interessante aqui que o autor ele fala que algumas das mudanças de vida dessas pessoas foram imediatas, né? Até a gente teve o estudo na semana passada, até falando assim que Jesus ele sempre curava o que a pessoa necessitava de básico, né? E daí, por exemplo, estava cego, não conseguia andar, estava doente, estava oprimido. Então ele curava a necessidade básica, né? Para depois despertar o amor da pessoa e o interesse, né? E a gente sempre pensa assim, o que adianta eu dar um estudo bíblico para uma pessoa que está com fome? Como é que ela vai conseguir se conectar, né, e raciocinar se ela está com fome? Ela não vai conseguir. E Jesus ele sempre teve esse cuidado com as pessoas, né? Eu gostaria, Rony, de começar com você. Aqui, essa parte da lição, ela me chamou a atenção, uma parte que ele fala de um reino invertido. Isso me chamou muita atenção, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu estava ouvindo que tu estava comentando que os religiosos, a preocupação era seguir regras. Sim. Se nós formos parar para pensar, ser um religioso verdadeiro é algo ruim? Não é. O religioso verdadeiro, ele tem uma ligação com Deus. E ele faz o que Deus pede. Sim. Se ele não tem uma ligação com Deus, ele vai achar o que ele acha que é certo. E daí começa o grande confusão. E por que desse reino invertido? Para que seja um reino invertido, no fundo, o reino nunca foi invertido. A gente estudou em lições passadas que o povo de Deus, ele tinha as suas normas e as suas regras, e o que eu acho interessante, muitas vezes a gente pensa assim, o povo do antigo Israel, eles se achavam superiores, eles não se misturavam. Não, tinham regras para que eles cuidassem dos estrangeiros, para que eles cuidassem de viúvas, para que eles cuidassem de pessoas pobres, de quem pedia esmola, tinham as orientações. Mas o que o povo fez ao longo do tempo? Nós temos a capacidade de inverter o que Deus fala. Isso é uma coisa que eu
volta e meia penso muito assim. Quando nós pegamos um texto da Bíblia e nós não contextualizamos para a realidade que era da época, é muito comum a gente trazer esse texto para a nossa linha filosófica, para a nossa maneira de enxergar as coisas. Vamos parar para pensar um pouquinho. Como que estava o reino, como que estava a vida das pessoas e a estrutura da sociedade nos tempos que Jesus veio. Não era uma nação independente, ela estava sobre o jugo romano. E não era algo legal, era opressão, era uma carga de imposto muito grande. E você tinha outra coisa. Você tinha uma camada que eram os religiosos, os falsos religiosos, que eles criaram toda uma estrutura que envolvia corrupção, que envolvia mentira, que para ele, se você tivesse uma doença, se você fosse pobre, é porque você tinha muitos pecados. Em nenhum momento na Bíblia cita que se você está doente ou se você é pobre é porque você pecou, em nenhum momento. Ou seja, eles inverteram o que era o básico. Então a estrutura era os doutores da lei que conheciam a lei, mas que não aplicavam ela. Você tinha quem cobrava impostos, e muitos deles eram judeus. E a gente estuda ao longo da Bíblia que geralmente a pessoa que mexe com muito dinheiro, ela ganhava uma comissão em cima disso. Então o próprio judeu, com os impostos, ele oprimia. Então nós temos uma minoria que estava na elite social e financeira, e nós tínhamos uma enorme maioria que ela era oprimida, humilhada, e todo mundo olhava para ele com um olhar de condenação, não somente financeiro. Cada vez que alguém olhava para alguém que tinha necessidade, imaginava uma carga de pecado, uma vida terrível. Então você tinha, digamos, o malefício de uma vida privada de um monte de coisas, e todas as pessoas que tinham funções um pouco maiores, e até entre os pobres, eles olhavam e tinham aquele preconceito, falavam, que pecado será que ele fez porque ele tem essa perna torta? Que pecado que ele fez? E falando na lição de domingo, fala sobre o Cântico de Maria. A gente não consegue imaginar quanto tempo foi a conversa do anjo com Maria. Eu imagino que deve ter sido longas horas. E ele explicando tudo. Maria não fazia parte da elite financeira. Não fazia parte da elite intelectual, da elite religiosa. Mas tal como era com os profetas, que nós estudamos algumas lições atrás, o profeta ele tinha que ser o quê? Ele tinha que ter uma intimidade com Deus e uma humildade para reconhecer a sua necessidade e ser guiado com Deus. Maria foi escolhida não porque era perfeita, não porque não tinha falhas, não. Mas porque as características que ela tinha de relação com Deus, ou seja, ela era próxima de Deus, ela conhecia Deus e Deus conhecia Maria. Por isso. E de todo o cântico de Maria, que ela foi contar para a prima dela, que não tinha contado para ninguém, e ela não precisou contar, porque Deus já tinha guiado. Tem uma frase assim que eu achei espetacular que ela fala. O Senhor derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. E esse rico não é somente da parte financeira. É o rico de espírito, que é o que se acha superior, eu tenho pleno conhecimento, eu sou superior a todo mundo. É o orgulhoso. Estava tão cheio de si, ele é tão rico de si, que ele não tem espaço para humildade, para ter uma relação com Deus que nos aproxime das leis e da vontade de Deus. Guilherme, a segunda parte aqui, ele fala de uma declaração de Jesus, da missão dele, que está lá em Isaías 61. O que diz aqui? Na verdade, a correlação... Isaías é considerado um profeta messiânico. Sim. Né? A correlação de Isaías com o que Jesus, inclusive nessa colocação que ele fez lá em Nazaré, e que ele colocou que estava se cumprindo aquela profecia. Sim. Naquele momento, aliás, deixou Jesus em maus lençóis, né? Sim. Mas ele estava abrindo o campo de atuação dele a respeito do que deveria acontecer. Em síntese, eu entendo da seguinte forma. Essa contextualização que o Rony colocou do povo judaico, na verdade, o povo judaico naquela época, né, eles entendiam que a lei acima de tudo. A lei
concedia a salvação. Ou seja, se você cumprisse a lei, você estava salvo. Essa era o entendimento deles. Então eles eram um povo voltado às obrigações, mas a obrigação fria, não a essência do porquê da lei. Sim. E quando você colocou no início dessa discussão a respeito de Jesus, de buscar aquelas pessoas, conceder às pessoas o que elas estavam necessitando Sim. primariamente, Jesus estava invocando, né, a necessidade de tudo aquilo que Deus colocou através dos seus profetas, através da história do seu povo, a necessidade de entender a essência de Deus, que é o amor. O amor, infelizmente, nessa época que nós vivemos hoje, ele está muito deturpado, né, na forma de conceito. E o amor, na verdade, é essa prática inequívoca, contundente, eficaz e insistente de fazer o bem às pessoas, de provocar o prazer das pessoas. Jesus, o que ele fazia? Ele buscava resgatar a autoestima das pessoas. Aquilo que o Rony colocou em relação a essa diferença de camadas sociais, a elite aqui, e essa projeção nas pessoas que tinham algum tipo de problema, tá? Ou até a própria miséria, né? E que essas pessoas estavam execradas na sociedade, que isso era um castigo, um pseudo-castigo de Deus. Imagine que situação que essas pessoas viviam. Esse reino invertido estava justamente nisso, no resgate de tudo que Deus colocou através da sua palavra. Olha, tudo isso que eu coloquei é para dar qualidade de vida para vocês. E Isaías, lá, né, há muito tempo atrás, ele estava profetizando exatamente a necessidade desse resgate do povo de Israel, de buscar a sua essência como povo. E uma nação, na verdade, é uma família, uma grande família que busca se ajudar uns aos outros para chegarem a algum lugar. E, aliás, nesse contexto, eu lembrei até agora há pouco uma citação, acho que era do Lincoln, um tempo depois da Batalha de Gettysburg, que ele falava do povo para o povo pelo povo. E, de certo modo, esse é um conceito que tem que ser pregado todo dia. Tá? E nós temos que viver essa questão, nós temos que viver. E quando há essa correlação de Isaías com o que Jesus fala que estava se cumprindo, ele estava abrindo o ministério dele, o evangelho, e a necessidade de todo o povo de Israel buscar uma forma de revolucionar, tá, o seu modus vivendi, para ser, sim, realmente considerado o povo de Deus por excelência. Sim, tá certo. Uma das coisas que chamava muita atenção, Rony, na vida de Jesus era a cura, né? E aqui o autor ele coloca uma questão interessante. Por que Jesus curava? Por que Jesus curava? Por que Jesus cura? Esse contexto eu acho espetacular. Eu estava lendo e estava revisando agora há pouco. Se nós formos pegar os 4 evangelhos, as histórias, a maioria das histórias são sobre o quê? Cura. E por que foi essa cura? Para e pensa, a pessoa que tinha uma lepra, a pessoa que tinha qualquer doença que fosse um pouco mais, digamos, escandalosa para aquele tempo, como é que ela era taxada? Como imunda. Ninguém tocava na pessoa. Ninguém chegava próximo, né, da pessoa. Era marginalizada, né? Sim. Totalmente. Então, para e pensa, Jesus convivia com quem? Para e pensa assim, por que Jesus não... O principal problema era a miséria? Por que Jesus não multiplicou o ouro? Por que Jesus não multiplicou o salário deles? Não. Essa é a solução humana que nós enxergamos. Jesus, ele olhava para as pessoas e o principal intuito dele era aproximar as pessoas, os humildes, do seu reino. E o seu reino era o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você acha que uma pessoa que tinha uma lepra naquele tempo tinha a vida? Não tinha. Você acha que uma pessoa que tinha alguma doença tinha vida? Ela não tinha vida. Ela tinha que viver num canto isolado de todo mundo. O ser humano em pecado, qual que é a situação dele? Nós não estamos num canto isolado de tudo, Sim. olhando o nosso sofrimento. Eu acho fantástico que esses paralelos que a Bíblia
ela nos escancara é para mostrar a real situação que nós estamos. Nós estamos marginalizados, sim. O pecado fez isso com a gente, jogou nós numa vala de humilhação. Todos nós temos sofrimento, dor. A gente pensa muito que o pobre somente que tem dor. Rico não tem dor? Rico não tem angústia? E uma coisa que eu paro e penso, tá bom, rico. Lá na minha cidade, no interior do Paraná, a gente pensa que rico é o cara que tinha uma casa, tinha um carro e tinha comida dentro de casa. Vai numa África. Não vai muito longe, vai num bairro extremamente pobre das grandes cidades nossas. Que miséria que ele tem. Às vezes ele tem condições de ter 1 ou 2 refeições por dia, ele acha que aquilo é rico. Sim. Então, o nosso conceito de riqueza, pobreza, a classe social, volta a colocar a nossa parte humana. E o que eu acho fantástico, Jesus curava para aproximar as pessoas da divindade e do que era realmente o sentido do reino. Então, o que Jesus fazia? Ele tocava, ele olhava. Muitas vezes foi em público, para que as pessoas vissem e para que vissem, opa, tem uma pessoa que fala de um reino de Deus e ele está no meio dessas pessoas. Então ele atraía as pessoas que tinham essa condição. Muitas vezes ele curava pessoas e falava, não conta para ninguém. O que era impossível, né? O intuito não era fazer um show. Sim. O intuito não era um show de milagres fantásticos. Não perca a sessão do milagre na quinta-feira em Jericó. Não tinha isso. Ele olhava para as pessoas. Então Jesus curava quem? As pessoas. E Jesus, ele entendia o sofrimento que cada pessoa tem. Eu vou repetir isso. Jesus entendia o sofrimento de que cada pessoa tem. O meu sofrimento, o teu sofrimento, que nós não... Às vezes a gente não faz ideia do que você está sofrendo. Saiba que Jesus tem compaixão e Ele enxerga o teu sofrimento. Ele quer curar você do que for o seu mal. Ou seja aqui, ou seja no céu. Saiba de uma coisa, o teu sofrimento, a tua cura, ela virá. E a gente tende a relacionar a palavra cura com a questão física, né? Sim. E essa abordagem que o Rony está colocando é muito mais do que isso. Jesus procurava curar as pessoas, né, como um todo, né? Num primeiro momento, esse resgate das pessoas à sociedade da época, né? Consequentemente, essa questão da autoestima que eu já comentei. Sim. Inserindo-a dentro desse contexto, elas conseguiam enxergar o Deus que não era só o Deus de uma elite, mas o Deus de um todo o povo, né? Então, acho que essa palavra cura é bastante abrangente nesse sentido, né, que o Rony colocou. Com certeza. Guilherme, ainda queria ver com você, tem uma atitude de Cristo que ela parece um pouquinho antagônica, né, aos princípios dele, ao modo de vida dele, que é a purificação do templo. Queria que você explicasse um pouco, às vezes pode parecer um pouco chocante, um pouco agressivo vindo de Jesus. Digamos assim, a gente, ao longo da propagação do Evangelho, né, dos seus agentes de propagação, então sempre houve a necessidade de colocar um Jesus extremamente doce, não que ele não fosse, mas um Jesus assim que todo mundo gostava, não falava palavras, digamos, duras ou alguma coisa, sempre nesse sentido, há uma percepção nesse sentido. Mas o que Jesus estava colocando ali era o seu senso de justiça. Sim. Né? Que haveria e há a necessidade de a gente tratar Deus como ele deve ser tratado. A semana passada nós falamos sobre adoração. Tá? Então, a projeção que se dava àquele templo e a forma que as pessoas iam lá, ela teria que ser muito maior e muito mais cuidada para as pessoas realmente buscarem a Deus sobre todas as coisas. Elas iam lá, de certa maneira, se purificarem. E daqui a pouco elas não tinham, digamos, no meio do caminho elas tinham que se preocupar com câmbio, pagar isso, pagar aquilo, e de repente todo aquele comércio que você colocou, ou seja, Jesus, na verdade, ficou revoltado. Ficou indignado. Houve uma indignação, e uma indignação justa. Com certeza. Né? Às vezes, a forma como está colocado na Bíblia, se foi daquele jeito, eu concordo. Por quê? Porque, na verdade, havia um senso de justiça dentro dele. Puxa vida, vocês não estão permitindo que o meu povo adore Deus. Tá?
Então vocês estão invertendo os valores que tem esse significado do templo nesse processo de adoração. Então o que eu posso entender dessa forma, que a gente nunca procure substituir, tá, a justiça divina pela justiça humana, sob a luz daquilo que nós achamos, né? Nós não temos não conseguimos chegar lá nessa visão divina, mas se a gente for buscar toda vez confiar em Deus, buscar esse abrigo em Deus, até para nós entendermos a vontade deles, que muitas vezes nós não entendemos, né? O tempo de Deus é diferente do nosso, né? Tem coisas que a gente não consegue entender e nos revoltam, mas aí vem o princípio da fé, o princípio da confiança. Sim. Isso vai aparecer no seu determinado tempo e Deus vai nos confortar e vai nos abrir tudo que Ele queria mostrar para a gente. Sim. Acredito que nessa questão da justiça divina, nós ainda estamos muito aquém daquilo que precisamos aprender. Né? E isso tem a ver com essa coisa muito egoísta, não sei se a palavra certa seria essa, mas acho que egocêntrica, né? Que parece que todo mundo gira ao nosso redor, né? E esquecemos das pessoas. Eu estava pensando esses dias atrás, uma coisa que talvez seja a maior virtude do ser humano, que nós temos que insistir, sabe? É a generosidade. Sim. Nós temos que fazer isso todo dia, sabe? Para nós sentirmos o poder da generosidade para a nossa vida, tá? Se a gente fizer esse tipo de coisa, e nós temos que exercitar, infelizmente, Mônica, nós temos que exercitar. Temos que exercitar, exatamente. Eu estava aqui refletindo enquanto tu falava. Deus mostrou as suas características e uma das coisas foi a autoridade divina. Sim. Tem eu gosto muito de contextualizar. As pessoas iam no templo para fazer muitas vezes sacrifício. Foi criado um sistema que os sacerdotes e os religiosos, eles criavam animais e se a pessoa não tivesse, ela tinha que comprar ou uma pombinha, ou um bezerro, ou uma ovelha, e a cada ano ficava mais caro e mais caro. E quem tinha o direito de vender? Somente a elite religiosa. Então, eles que eram os responsáveis por boa parte do sofrimento, da miséria que o povo tinha. Sim. E qual que era a função deles? Estar próximos de Deus e mostrar compaixão. E eles eram os causadores, muitas vezes, da miséria que o povo tinha. Sim. Jesus foi justo ou não? Ele mostrou para todo mundo, e principalmente para os líderes religiosos, é a minha casa, é a minha lei e é a minha autoridade, e não autoridade humana. Eu enxergo assim também um paralelo que algumas pessoas falam, né, como você falou, Guilherme, assim, de mostrar um Jesus sempre doce, sempre misericordioso. E eu já vi algumas pessoas falarem assim, mas Jesus ele é tão bom que vai chegar no final, ele vai salvar todo mundo. E eu acho que isso é uma característica, porque assim como ele é misericordioso, ele é justo também. Então, assim como ele tomou uma atitude no templo, no final ele também vai tomar uma atitude. E a justiça dele vai imperar. Eu vou até pegar um gancho. Eu tenho certeza que Jesus vai salvar todo mundo. Todo mundo. Concordo. Ou seja, aqueles que não conseguiram entender o reino de Deus, a morte eterna é a sua própria salvação. Sim. Está entendendo? Sim. Eu entendo dessa forma. Sim. E queira Deus que eu tenha aprendido a conviver e a usufruir do amor divino e a multiplicar o amor divino para com o meu próximo, né? Porque essa é a salvação que eu busco. Sim. Tá? Mas se porventura isso não acontecer, Jesus vai prover outro tipo de salvação. Né? Por quê? Porque a gente está muito focado na questão do que está acontecendo nesse planeta. Jesus não é o criador simplesmente desse planeta. Ele é o criador do universo. Sim. Né? Então, de certo modo, ele vai salvar todo mundo. Sim. E todos reconhecerão que Deus foi justo, misericordioso, longânimo. Todos, inclusive os que serão... Mônica, uma vez, faz tempo já,
eu escrevi uma letra de uma música e é mais ou menos nesse contexto, olhando para Jesus. Eu escrevi mais ou menos assim, deixa eu lembrar. Os meus olhos querem ver, Senhor, a riqueza na simplicidade, o poder que emana do amor e transforma vidas de verdade. Foi assim que Cristo fez quando esteve por aqui. Seu amor foi revelado no servir. Filho de carpinteiro, mestre de obras do céu, rosto queimado do sol, tem a pureza de um véu. Os seus pés são as sandálias que caminham ao meu lado. O amor, sua batalha. O cristão, o seu soldado. Que lindo, muito bem. Então, essa coisa sinérgica com Deus, pai e filho, todo mundo junto, é fantástico quando a gente consegue identificar o Deus que é pai e que tanto nos ama. Rony, o último tópico, e eu acredito que o mais importante de todos, ele fala sobre a cruz de Cristo, né? Eu acho que essa não é a minha opinião, é uma orientação que nós temos, que todo dia nós deveríamos separar tempo para refletir sobre o sacrifício e sobre o momento da cruz. O que causou Jesus ir para a cruz? Está dizendo para aquele quando os nossos pecados? Não, naquele momento, para a sociedade, foi ódio, ciúme e injustiça. Do que ele foi acusado era mentira. Quem que tinha ódio? Os líderes, eu volto a fazer isso, os falsos líderes religiosos. Eles não eram religiosos. A gente deturpa muito esse termo de falar mal de religioso. Se ele não faz o que Deus falou que tinha que fazer, ele não é um religioso, ele não está ligando você a Deus. Então ele não é religioso, ele é um falso religioso. Então foi a inveja, a injustiça. Jesus, todo o sofrimento que os oprimidos e que as pessoas que sofrem nesse mundo têm, Jesus teve todos esses sentimentos. Ele se sentiu abandonado, traído. Os discípulos que estavam há uma noite e duas com ele, conversando, falando que o amavam, que jamais o trairiam. O que aconteceu? Abandonaram ele. Né? Jesus sabe o que é o sentimento da traição, da mentira, da humilhação, da injustiça, da condenação. Jesus conhece esse sentimento. Ele provou a dor que eu e você temos. Ele provou todas elas. Deus não é um conhecedor teórico, não. Ele criou todas as coisas. Ele se fez homem para que ele humanamente passasse por tudo o que nós passamos. Tudo. Ele sabe a nossa dor. Teria muitas coisas para nós falarmos sobre o sofrimento da cruz. Mas o que eu acho fantástico que Jesus, na sua humildade, ele se entregou em nosso favor, em substituição. Fico imaginando que Jesus, quando você está com um momento difícil e você clama a Deus humildemente, e você coloca a tua dor, eu consigo imaginar Jesus estendendo a mão assim, falando, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. E não é muito mais fácil você orar para um Deus que conhece o teu sentimento? Sim. Não é um Deus distante que está no Olimpo, não. Ele conhece a tua dor. Eu acho que isso é a mensagem extraordinária da cruz. Não foi uma morte simplesmente. Ele deu a sua vida para provar o que nós provamos de ruim. Para falar, sabe esse sentimento? Não foi para isso que eu planejei você. Não foi para isso que eu criei você. E eu estou dando a minha vida para te resgatar de toda essa maldade, de toda essa injustiça, de todo esse ódio que tomou conta do nosso mundo. Amém. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Guilherme? Eu penso assim, sabe, se a gente for retratar a cruz hoje, nesse mundo que nós vivemos, parece que ela não tem aquele valor, sabe, que evidentemente tem e que reflita todo esse sofrimento. Nós, seres humanos, tivemos a capacidade de banalizar a dor. Sim, né? É verdade. É só ver o que você vê hoje, os programas que dão mais mídia, os filmes que vendem mais, e esse contato direto com a tragédia, com a dor, sabe, com a violência, nos faz inertes ao verdadeiro valor da cruz. Mas tem uma palavra que o Rony colocou agora, que eu costumo imaginar. Qual a dor que nós provocamos
em nosso Pai Celeste com tudo isso. Porque todos nós temos pais, temos mães, e de alguma forma, quando a gente sabe que pisa na bola e acaba entristecendo, aquilo nos dói muito. Nos dói muito, nós decepcionamos. E ao mesmo tempo que esses pais, apesar de nós estarmos decepcionando, e se a gente for pedir o perdão, eles querem mais abraçar e nos dar força ainda. Por isso que é muito legal a gente ver Deus como Pai. Sim. E quando eu enxergo isso, eu entendo a cruz muito melhor, né? Eu entendo a cruz como uma forma de a gente saber que existe um Deus perdoador que faz de tudo pela gente. A dor, a própria dor que ele viveu é o sacrifício, né? E isso é legal. Sim. Isso é legal, porque quer esperança maior do que o Deus do universo se dedicar exclusivamente para a tua salvação? Quer uma coisa melhor do que você ter a oportunidade de abraçar o Deus do universo em espírito e em verdade, através de uma revolução que nós temos que fazer na nossa vida e entender esse processo para a eternidade? Eu entendo a cruz dessa forma. Eu não consigo, hoje no mundo que vivo, entender a tragédia da cruz como um ato cênico, mas o significado que ela tem na minha vida. Sim. A chance que eu tenho de ser filho de Deus por toda a eternidade, por esse amor que nunca acaba. E um amor que a gente não consegue entender, né? Que a gente simplesmente tem que aceitar, né? Mas sabe o que é o melhor de tudo? A gente pode não entender, mas nós temos o prazer de usufruir. E quando nós usufruímos, nós aprendemos e vamos entendendo nessa relação contínua com Deus, né? É isso mesmo. Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição e eu gostaria de terminar então com uma palavra de oração e eu peço que o Rony faça uma oração para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, queremos chegar na sua presença agradecidos. O Senhor tem direcionado os nossos estudos para que nós possamos compreender a lei do seu reino, os princípios do seu reino. Nós estamos num mundo que está dividido, cada vez é mais conflito, cada vez mais são soluções humanas para o sofrimento que nós encontramos aqui. Que nós possamos aprender no nosso dia a dia a agir com honestidade, agir com generosidade, para que nós possamos ser sim um agente de mostrar que o seu reino não são os bens materiais desse mundo, não são os reconhecimentos e glórias desse mundo, mas que nós possamos com os nossos atos, no nosso próximo, que ele possa entender um pouco mais de ti com a nossa vida. E isso não é pelo nosso mérito, isso é com a tua orientação na nossa vida. Nós queremos agradecer por tu ser o nosso Pai, Senhor. Que nós possamos muitas vezes não entender, mas que nós possamos confiar e aceitar o seu amor na nossa vida. Nós pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela tua companhia no estudo dessa lição. Só lembrando que você pode acessar a nossa Escola Sabatina ao vivo todos os sábados pela manhã, a partir das 10 horas, e também, na sequência, acompanhar o nosso culto divino. E também temos os cultos de domingo e quarta-feira, a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.